Você sabia que a nossa Bíblia ela foi escrita em português, né? Nós somos brasileiros, a nossa língua é o português, e a Bíblia ela é escrita em português. Mas você sabia que a Bíblia é escrita, na realidade, a língua original da Bíblia é o hebraico, né? O Velho Testamento ele é todo escrito em hebraico, as linguagens dela em hebraico, as passagens do Novo Testamento em aramaico. E você sabia que o português tem uma palavra chamada semântica, que significa que tudo aquilo que você tenta traduzir de uma língua para outra língua, em alguns momentos, essa semântica da tua língua portuguesa, ela não consegue encontrar uma palavra que está dentro de uma linguagem e passar para aquela linguagem. E o hebraico, muitas das vezes, quando nós lemos a Bíblia, ela em português não significa literalmente aquilo que a Bíblia Sagrada, na época de Jesus, escreveu. Então tem muitas passagens, principalmente do Velho Testamento, que quando você pega do hebraico e tenta traduzir para o português, você não consegue encontrar uma palavra, e aquilo acaba gerando um dúbio entendimento para quem lê a Bíblia. E me chamou a atenção hoje, lendo uma palavra da Bíblia que fala sobre sábio, sobre sabedoria. Quem aqui quer ser sábio? Quem quer ser rico? É melhor ser sábio do que ser rico. Me lembro de um grande homem da Bíblia, que vocês sabem, Salomão, que Deus disse para ele o que você gostaria de ter. E quando Deus disse para ele o que ele gostaria de ter, Deus não colocou limites. É uma coisa que me chama a atenção. Deus disse assim para ele: o que você quer? Significava que tudo aquilo que ele dissesse, Deus iria dar para ele. E que me chama mais a atenção que ele disse assim: eu quero ser sábio. E hoje, lendo pela manhã, a palavra sábio no hebraico, ela significa shakan, que significa hábil em trabalho técnico. Então imagine que Salomão, quando pediu sabedoria, ele queria ser ágil também. Sábio, shakan significa um grande administrador. Então shakan também significa astuto, perspicaz, esperto, habilidoso, sutil, instruído, prudente e sábio no sentido ético. Então imagine que quando Salomão ele pediu essa palavra sabedoria, ele sabia muito bem o que ele estava pedindo para Deus. E baseado nessa palavra sobre sabedoria, nessa manhã eu quero pregar e ler sobre algo que me chama muita atenção, sobre o que é ser sábio. Na tua Bíblia, em 1 Samuel, está escrito assim, no capítulo 18, no versículo de número 3. Jonatas fez um juramento de amizade com Davi, porquanto tornara-se seu melhor amigo. Então, Jonatas fez um juramento. Jonatas tirou o manto que vestia e o deu a Davi. Também lhe entregou a sua túnica militar, espada, arco e cinturão. E Davi aceitava todas as missões que Saul lhe incumbia. E ele era sábio e exitoso em tudo quanto realizava. Por esse motivo, Saul lhe outorgou o mandato do exército. E isso agradou o povo, todo o povo, bem como os conselheiros de Saul. Fecha os teus olhos mais uma vez. Põe a mão sobre o seu coração. Fala para que Deus possa revelar para ele a palavra dele e que o espírito de sabedoria e entendimento da palavra dele esteja sobre a tua vida. E uma vez que você se tornar um sábio na palavra dele, a visão que você tem acerca de quem é Deus e das coisas que Deus pode fazer, elas vão ter uma guinada diferente na tua vida. Quando Davi se encontrou com um gigante, Davi foi sábio porque ele entendeu que ele era pequeno e se existia um gigante na frente dele, ele identificou através de uma sabedoria celestial que aquele gigante era muito grande para ele vencer. E como tão pequeno ele poderia vencer? Ele identificou uma sabedoria santa, que se Deus estava colocando na frente dele um gigante que ele não poderia vencer, é porque Deus estava no controle de todas as coisas. Pai, nessa manhã nós entregamos a vida de cada servo teu neste domingo, Deus. Nós estamos em pouquíssimas pessoas, mas eu gostaria de lhe pedir, Pai, que as pessoas possam sair daqui com um presente dos céus. Nós sabemos que nós lemos a Bíblia várias vezes e há uma dificuldade imensa de entender a tua palavra, Deus. Como e quão vezes a Bíblia se torna um livro tão complexo de ser entendido.
E nessa manhã, Deus, eu quero que o Senhor possa desvendar a tua palavra para o teu povo, para que eles possam sair daqui com espírito de sabedoria, de unção e de graça. Amém? Irmãos, ler a Bíblia é extremamente difícil, como eu disse aqui orando. A Bíblia é um dos livros mais complexos que tem. Eu já li a Bíblia várias vezes, já estudei, já tenho livros acerca da Bíblia, e muitas das vezes eu confesso que ler a Bíblia e tentar entendimento da Bíblia é algo extremamente difícil de ser entendido. A Bíblia, ela é extremamente complexa. Uma das maiores complexidades que tem na Bíblia, quando você lê o primeiro versículo de Gênesis, e você fala e lê lá que o Espírito parava sobre a face das águas, e as águas, e existia um reboliço. Quando você vai no mesmo capítulo, e apenas num outro versículo de número 2, quando você vê, o sentido da frase é diferente. Só naquele sentido de frase diferente, segundo alguns escritores, alguns historiadores, eles identificaram que são mais de 500 mil anos entre um versículo e o outro versículo. Então a Bíblia ela é mais complexa do que nós entendemos. E me chama a atenção que a Bíblia ela tem que ser lida de uma forma diferente. A Bíblia ela não é um livro comum. Então todas as vezes que nós devemos ler a Bíblia, a primeira coisa que nós precisamos saber é que este é um livro sagrado. E a segunda coisa que nós devemos entender é que se ela é um livro sagrado, significa que essas páginas, essas frases que estão escritas aqui, têm segredos dentro dela. Uma vez uma pessoa disse que a Bíblia tem um código sagrado dentro dela. Eu não sei se a Bíblia tem códigos sagrados dentro dela. Eu até hoje não consegui desvendar os códigos que tem dentro da Bíblia. Mas uma coisa eu identifico, que a Bíblia fala que existem coisas encobertas dentro da Bíblia. Não é que a Bíblia existe segredos escondidos aqui dentro. Na realidade, quando escreveu essa frase, o escritor quis dizer que a Bíblia ela tem coisas tão fantásticas dentro dela, que se nós formos identificar e ler a Bíblia como um livro comum, ou se nós estivéssemos lendo a Bíblia como se nós estivéssemos lendo um livro do Augusto Cury, nós estaríamos errando, porque a Bíblia ela é extremamente fascinante. E quando eu olho algumas passagens da Bíblia, eu identifico coisas que são segredos e que podem ser revelados para nós. E quando hoje pela manhã eu estava lendo sobre essa passagem, sobre essa frase Shachan, que fala sobre ser sábio, sobre ter sabedoria, eu comecei a me perguntar de alguns problemas que cada um de nós nos deparamos no nosso dia a dia. E eu até citei Davi, que encontrou um grande gigante, e aquele gigante, Davi identificou que aquele gigante não era muito forte para vencê-lo. Por exemplo, imagine que nesse momento você está indo para a sua casa, e de repente vem um grande gigante. Imagine que tem um gigante, ele se apresenta próximo de você. E aí quando você identifica um gigante, você fala assim, olha, esse gigante vai me vencer, porque ele é maior que eu. Ou o desemprego, ou as dificuldades que você no dia a dia tem, ou as suas limitações. Ou você quer servir a Deus numa forma poderosa, e você vê que as suas barreiras são pequenas. A maioria de nós, o que fazemos quando nós nos encontramos com os nossos gigantes da vida? A maioria de nós fazemos o quê? Nós corremos, porque nós imaginamos o seguinte, o gigante é tão grande, uma doença é tão forte, um problema é tão grande, que eu não vou vencer. 99,9%, quando se depara com um grande gigante, o que ele faz? Ele corre. Quando alguém recebe uma notícia de uma enfermidade, por exemplo, de um câncer, os psicólogos dizem que a partir daquele momento, a doença ela começa a ter mais força, porque o seu psicológico identifica que aquela doença é uma doença que na maioria das vezes ela mata a pessoa em alguns meses. Significa que dentro de você corre porque você não tem força para vencer o gigante. Mas quando nós olhamos acerca da Bíblia e identificamos que ser sábio é ter uma visão diferente, nós olhamos várias pessoas dentro da Bíblia que quando se depararam com o gigante, o que eles fizeram? Eles não correram, eles encararam um gigante de frente e eles tiveram a sabedoria de dizer assim, olha, eu sirvo a Deus. Se você que está aqui, você serve a Deus e os problemas vêm, significa que os problemas que vêm até você, esses problemas foram criados para que ele possa ser um trampolim para você receber o sucesso.
Se você que está aqui, realmente é uma pessoa que busca a Deus de verdade, ama a Deus, serve a Ele, busca todos os dias por Ele, significa que você é um ser sem limites. Um dia um escritor disse assim, que Adão, ele era um super-homem. Alguns escritores diziam que Adão tinha até asas para voar. Mas quando a gente vê, Adão era um cara que ele acreditava em tudo. Ele vivia tudo, ele tinha fé, ele tinha visão. Obviamente que o pecado veio e o afastou da presença de Deus. Agora imagine Moisés andando com mais de 3.000 almas ao lado dele. Imagine mais de 3.000 famílias, crianças, senhores, senhoras, adultos. Imagine mais de 3.000 pessoas andando ao lado de Moisés, e Deus falando para Moisés assim, olha, atrás de você existem mais de 600 cavaleiros, mais de 600.000 cavaleiros de Faraó está vindo ao teu encontro. Moisés ia de a pé, com um monte de gente, com um monte de trouxa na mão. Imagine 3 milhões de pessoas. Imagine você estar numa sala com 3 pessoas, você já ouve alguma coisa. Agora imagine você andando com mais de 3.000 pessoas cochichando no teu ouvido, você na frente, e mais de 3.000 pessoas murmurando, dizendo assim, olha, e aí, mais de 3 milhões, olha, nós não vamos conseguir, olha, nós estamos ouvindo os 600.000 homens de Faraó vindo ao encontro e nós vamos morrer. Agora imagine Moisés ouvindo tudo aquilo, ouvindo toda aquela murmuração. A tendência é que Moisés chegasse num momento onde que Deus tivesse falado para ele, vai ao encontro, siga em frente, eu estou contigo. E as pessoas atrás dizendo, olha, não, o faraó vai nos matar, nós vamos morrer. Qual que era a atitude de Moisés? Se hoje nós sozinhos, quando nós enfrentamos os nossos problemas, nós não precisamos de ninguém dizer para nós assim, olha, eu acho que você não vai conseguir vencer. Não é, vamos voltar para trás? Se quando você está sozinho, você já encara os problemas com grande dificuldade, agora imagine 3 milhões de pessoas falando no teu ouvido, não, vamos voltar para trás, vamos desistir, vamos voltar para Faraó, vamos voltar a comer cebola, vamos de novo, não, vamos voltar a ser escravo, vamos trabalhar no Rio Nilo, nós estamos indo para uma terra que nós não sabemos absolutamente de nada. Mas o porquê que Moisés não voltou atrás? Por que Moisés vai com um cajado de madeira, encara até o fim, chega até o mar? Deus fala com ele, bate o cajado, e ele bate o cajado. E quando ele bate o cajado, o mar se abre e todos aqueles guerreiros de Faraó morrem. Eu identifico que Moisés, ele deixou aqueles 3 milhões de pessoas de lado, esqueceu, não ouviu aqueles burburinhos daquelas pessoas, porque ele identificou o seguinte, ele teve sabedoria. Moisés, ele não se destacou, você quando vai ler a história de Moisés, você vê que ele era um escravo. Por que Deus levantou o escravo? Porque Deus identificou naquele menino sabedoria. E a palavra Shacã significa que é uma pessoa astuta, uma pessoa com uma visão de coisas grandes, e Moisés teve uma visão de coisa grande, porque o que ele fez, mesmo com 3 milhões de pessoas reclamando, o cara bateu o cajado. Muitas das vezes os casais, o homem, ele fica ouvindo, a mulher reclama, a mulher murmura de algumas coisas, e muitas das vezes, ou o homem murmura de algumas coisas, e você acaba voltando atrás, retrocedendo. Agora o cara ouviu 3 milhões de pessoas, e ele não retrocedeu. 2 coisas eu identifico com Moisés, nessa situação que Moisés teve. Eu identifico que Moisés, ele teve uma visão, ele foi um homem sábio. Se existe alguma coisa dentro da Bíblia que nós devemos pedir para Deus, não é riqueza, não é prosperidade, não é coisas grandes. Se existe algo que nós devemos buscar, pedir, buscar, é sabedoria. Porque a sabedoria, quando você busca essa palavra chamada Shacã, sabedoria, você está buscando e você está atraindo um monte de coisa. Salomão, quando ele disse para Deus assim, quando Deus disse para ele o que você quer, Deus poderia dizer assim para ele, como Deus um dia. Quando você lê na Bíblia Sagrada, quando Deus falou para Adão, o que ele gostaria de ter, quando Deus disse para ele, o que você quer? Depois veio Eva e disse para Eva, o que você quer? Você lembra que Deus colocou um limite.
Deus disse assim: eu te dou tudo, no jardim de delícias, você pode ter tudo, você pode ter essa árvore, você pode comer desse fruto, você pode nadar nesse rio, você pode dar nome a esse pássaro, você pode absolutamente tudo, e no final do dia eu vou te visitar e nós vamos bater um papo. Mas Deus colocou um limite. Deus disse assim: olha, dessa árvore você não pode comer, e deste fruto você não pode comer. Significa que Deus deu bênçãos, mas Deus colocou um limite. Então quando Deus falou para Salomão: o que tu queres? Deus não deu limite para ele. Deus não disse assim: olha, se você me pedir para matar alguém, eu não vou poder matar. Se você pedir para mim que você quer riqueza, se você quer muita riqueza, quer ser rei, quer ser dono de um palácio, isso eu não posso te dar. Não, quando Deus se comunicou com ele, Deus disse assim: o que tu queres, o que você desejar, eu vou te dar. Então se tudo o que Salomão tivesse pedido, Deus daria para ele. E o que Salomão pediu? Sabedoria. Por que ele pediu sabedoria? Porque primeiro que ele já tinha uma visão de sábio, e ele identificou que a sabedoria que Deus desse para ele, ela veria com um conjunto de coisas. Então muitas das vezes, nas nossas orações, cada um de nós que estamos aqui, possivelmente todos os dias, eu não sei quantas vezes você ora no dia, talvez você ora quando você vai dormir, ora quando você vai acordar, quando você acorda pela manhã, ora de repente no meio do dia, ou de repente você ora o dia todo, ou de repente você ora 3 vezes no dia. Eu não sei quantas vezes você ora, mas talvez no meio das tuas orações, a maioria das tuas orações é o quê? Deus, cura-me, me protege das enfermidades, abençoe os meus negócios, me dê prosperidade, abençoe a minha esposa, abençoe, abre as portas de um emprego, me abençoe o meu casamento. Olha, Deus, eu quero casar, olha, abençoe naquele financiamento de uma casa, olha, me abençoe para que os meus negócios prosperem, que eu tenha clientes. Mas a maioria de nós que estamos aqui, poucas são as pessoas, inclusive eu, que peço a Deus sabedoria. Porque se você pedir a Deus sabedoria, significa que você vai encontrar um pacote de coisas, que é um conjunto de coisas. Por isso que a Bíblia diz que as coisas ocultas pertencem a Deus, e as encobertas pertencem a Deus, e as reveladas aos homens. Mas não significa que você não possa buscar aquilo que está encoberto. E se existe algo que dentro da Bíblia talvez esteja encoberto, é a busca da sabedoria. E uma coisa que me chama muito a atenção: todos esses homens que foram sábios, todos esses homens que buscaram a sabedoria, a maioria deles tiveram alianças com outras pessoas. Essa passagem onde eu li de 1 Samuel, ela fala de uma aliança entre 2 homens, chamado Jonatas e Davi. Inclusive existe uma igreja, que alguns famosos vão por aí, que já virou moda, que é uma igreja onde os homossexuais, eles convivem lá, e eles pregam até o evangelho, né? E ele é um xerox das nossas igrejas, mas nessas igrejas tem lésbica, tem o diabo, tem um monte de coisa. E eles há muito tempo eles citam que Davi e Jonatas tinham uma relação sexual, que os dois eram namorados. Na realidade é uma grande mentira. O que eles tinham é uma grande amizade. O próprio Jesus, eles diziam que quando João deitava no colo de Jesus, esses filhos do diabo diziam que Jesus tinha uma relação com João. Não era isso. O que Jesus tinha é o amor por essas pessoas, era a comunhão que eles tinham, era o desejo de proteger e ajudar outras pessoas. E uma coisa que eu vejo que cada uma dessas pessoas que foram sábias, principalmente no caso de Jonatas e Davi, eu identifico que a sabedoria, ela vai além de buscar os seus próprios objetivos. Jonatas e Davi, e muitos outros dentro da Bíblia, eles tinham uma característica muito grande: ser amigo um do outro. Tem alguém aqui que é muito amigo de alguém? Tem alguém que você fala: olha, esse cara é muito meu amigo, essa moça é muito minha amiga. Nós falamos, na maioria das vezes nós falamos de amizades, e essas amizades, elas devem criar alianças. As alianças, quando você cria alianças, significa que você tem uma amizade de verdade. Jonatas e Davi, eles tiveram uma aliança. E por que eu quero falar um pouquinho sobre sabedoria e ter alianças de amizade? Esses dias eu estava no meu trabalho, e eu vi um menino, não vou citar nome, um menino que é até aqui da nossa igreja. E eu vi que esse menino, ele estava meio postando algumas coisas, nada errado, mas eu senti que alguns meses atrás, aquele menino estava com fogo de Deus, uma vontade louca por Deus.
explodindo, querendo falar para o mundo que ele era apaixonado por Jesus. E aí, algumas semanas atrás, eu vi que aquele menino já não tinha mais aquela fome e aquela sede. Eu chamei ele, mandei uma mensagem, ele passou o número dele para mim, e eu comecei a me comunicar com ele. E ele disse, olha, não é que eu estou trabalhando muito, eu estou cobrindo férias, e aí eu entro às 7 da manhã, saio 11 da noite, no outro dia tenho que acordar, estou trabalhando todos os dias. E aí eu fiquei com aquilo na mente, sobre alianças que devem existir. Quando Adão e Eva foram criados, voltando novamente a respeito de Adão, quando Adão foi criado, a primeira coisa que Deus identificou em Adão é que Adão estava solitário. Deus identificou que a amizade de Deus com Adão não era suficiente. Não significava que Deus não era importante para Adão. E também não significava, talvez, que Adão não fosse apaixonado por Deus. Talvez significava que Deus, a Bíblia dizia que Deus visitava o Éden todos os dias no final do dia. Mas talvez aquilo não bastava para Adão. Adão precisava de alguém que ficasse com ele, que se comunicasse com ele. Então o que a Bíblia diz? Que Deus pega, a Bíblia diz que Deus que Adão pega num sono. Na realidade, é uma das passagens bíblicas que o hebraico não consegue trazer para o português. Na realidade, Adão não teve um sono. Na realidade, Deus tirou a vida de Adão, matou Adão para que Adão pudesse ser tirado da sua costela a sua auxiliadora. E de onde tirou? A Bíblia fala que ele tirou da costela de um lado de Adão. Biblicamente significa que a pessoa, aquele ser, deve ficar ao lado daquela pessoa. Então, quando Deus criou Adão, ele tirou da costela a Eva que pudesse ser a sua auxiliadora. Só que na Bíblia Sagrada nós identificamos que, no meio da caminhada, as pessoas, as amizades que devem ser criadas, elas devem ter amizade e alianças que vão até o fim. A amizade das pessoas, elas devem ter até o fim. Esse menino me chamou a atenção que esse menino, de um tempo para cá, se afastou de Deus. E a tendência de quem se afasta de Deus, qual é o resultado final? Se afastar de verdade, se desviar. E quando você se desvia da presença de Deus, você não tem mais o perfume de Deus, e você tem um novo perfume. Agora imagino eu que se esse menino que está num processo de se afastar, não se afastou, mas a tendência é que se afaste de Deus, e que peque, e que se afaste, e a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? Então significa que aquele que se afasta de Deus, a tendência de todos aqueles que se afastam, que tem promessa, é que num certo momento, o pecado é a morte, e que alguma coisa aconteça para que aquela pessoa morra. Mas eu te pergunto, se aquela pessoa, se ela tem uma aliança de verdade, o que vai acontecer? Que se aquele que está forte, ele protege o que está caído, e o que está caído se levante novamente. Eu identifiquei que aquele menino não tem uma amizade de verdade, porque dizer, talvez você tenha uma amizade de verdade, mas dizer que você é amigo de verdade, não significa que você é amigo de verdade. Eu, por exemplo, há uns 8 anos atrás, mais ou menos, fui trabalhar numa empresa e trabalhava muito e me afastei da presença de Deus. E eu ficava cultuando a Deus em casa. E em mais ou menos 2 anos que eu me desviei, eu não tive absolutamente a visita de nenhum amigo de verdade. Então eu fiquei aproximadamente 2 anos afastado, sem ser um servo de Deus, sem ganhar vidas, desanimado e depressivo. Então aqueles que diziam que tinham uma verdadeira aliança comigo, no momento que realmente precisava demonstrar essa aliança, eles não tiveram essa aliança verdadeira. E o que eu identifico e quero dizer nessa manhã? Nessa manhã eu quero permear por 2 palavras: ter sabedoria e ter alianças de amizade. A Bíblia fala que quando Jonatas e Davi, eles tinham aliança de amizade, a Bíblia cita uma pequena passagem que diz que Jonas tirou o casaco dele no momento de frio e deu para Davi. E quando Jonatas ganhou a amizade de Davi, e Davi ganhou a amizade de Jonatas, Davi não era conhecido de absolutamente ninguém. É fácil construirmos aliança e amizade de alguém que pode te dar algo em troca, mas quando você cria uma amizade
porque você quer criar uma amizade com alguém, porque ele não pode te dar nada, ele não tem um carro, ele não tem emprego, ele não tem nada, mas simplesmente você identificou que você gosta daquela pessoa, e você não quer absolutamente nada em troca daquela pessoa. Essas alianças que são criadas, elas são proteções. Eu me lembro uma vez, quando eu era um adolescente, tinha um irmão na igreja, que ele tinha vários problemas, ele separou, a mulher separou dele, ele tinha vários problemas. E numa oração eu disse assim, olha, nós vamos criar uma aliança. E eu tinha 14, 16, 17 anos, e ele já era um senhor. E uma palavra que eu disse sobre criar uma aliança, aquela palavra foi tão forte, que aquele homem, quando ele se afastou de Deus, todos os problemas, todos os bombardeios de Satanás na vida dele, eles miravam a minha vida. Até que chegou num certo momento, que aquele homem não buscava mais a Deus, eu tive que fazer uma oração, quebrando essa aliança e dizendo para Deus, Deus, eu quebro essa aliança, porque esse homem não tem uma conduta, ele não quer buscar o Senhor. Então, quando você fala de aliança, tem um lado bom, mas tem um lado ruim. Se você quer fazer uma aliança com alguém, se prepare para o bombardeio. Porque quando você cria uma aliança, quando o diabo ele vai mirar para tentar destruir aquele que você tem uma aliança, ele vai mirar em você primeiro. E se você não estiver firme, ele vai te derrubar. Jonatas e Davi, eles tiveram uma aliança tão grande, que mesmo quando o pai de Jonatas, Saul, não era um homem que tinha uma conduta correta, o que acontecia? Todas as vezes que Saul tentava contra-atacar a vida de Davi, o próprio filho, Jonatas, ficava na frente e protegia Davi. E a Bíblia fala que essa aliança foi tão grande, que passado muito tempo, quando Jonatas morreu, quando Saul não existia mais, a Bíblia diz que a aliança ela é tão forte, que depois de muitos anos, um dia Davi, que era um rei, morava num grande palácio, diz que ele sai e ele lembra de uma aliança, ele fez uma aliança há muitos anos atrás, dizendo assim para Jonatas. Jonatas disse para ele, Davi, existe uma aliança, e essa aliança, ela vai a toda geração, até que você morra. E se essa aliança, ela vai toda geração, você vai proteger a minha casa até o fim. Então, um dia Davi lembra da aliança que ele fez com Jonatas, e aquela aliança, Jonatas não existia mais, ele poderia ter quebrado aquela aliança, mas ele disse assim, eu tenho uma aliança que há muitos anos eu fiz com esse homem. Aí ele diz assim, existe alguém da casa de Jonatas que ainda vive? E alguns dos soldados dizem assim, olha, existe um menino, ele chama Mefibossete, ele é aleijado, e ele mora numa casa, ele mora numa cidade chamada Lodebar. A palavra Lodebar significa local sem habitação, local sem vida. E a Bíblia diz que Jonatas libera um dos seus soldados e diz assim, vai até aquela cidade que não tem vida, pega o menino Mefibossete, que é aleijado, traga ele e ele vai se assentar na minha mesa. Amém? Fique de pé comigo, por favor. Outra coisa que eu gostaria de falar para você. Grave isso na sua cabeça. Se existe algo que deve ser gravado, são algumas pérolas que a Bíblia tem. Nenhum desses homens, Abraão, chamar o louvor rapidinho, Abraão, Moisés, Davi, nenhum desses homens, eles negociaram com Deus. Grave isso na sua cabeça, na sua mente. Nenhum desses homens negociaram com Deus. O problema nosso é que nós negociamos as coisas com Deus. Nós fazemos as coisas no interesse de receber algo de Deus. E quando Deus não nos dá, não significa que Ele absolutamente não irá nos dar. Significa que Ele tem um tempo dele. E o problema é que nós tentamos negociar com Deus algo. Possivelmente você, em algum momento, você tentou negociar algo com Deus. Deus, me abençoa. Porque se você me abençoar, eu darei algo para ti. Todos os homens que negociaram com Deus, muitos da Bíblia que negociaram com Deus foram bem-sucedidos, foram abençoados. Mas aqueles que não negociaram com Deus, eles foram extremamente abençoados. Você lembra da mãe de Samuel? Ana, que não poderia ter filhos, que o seu ventre, ela não conseguiria gerar filhos. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ela foi até o templo
e disse assim: Senhor, se o Senhor gerar um filho dentro de mim, eu entregarei esse filho ao teu santuário, e ele servirá ao Senhor. Ele será o teu servo, o teu sacerdote. E o seu nome, e foi dado o nome de Samuel. Aquela criança que não poderia gerar o filho, aquela mulher que não poderia gerar o filho, aquela criança foi bem sucedida. Ela foi abençoada. Não significava que ela pecou por negociar com Deus, mas existem formas que você negocia com Deus. Olha, eu quero ser abençoado, porque se o Senhor não me abençoar, eu não te sirvo mais. É uma negociação diferente. Significa que você está procurando Deus por aquilo que Ele pode te dar, nem pelo aquilo que Ele é. Aqueles que não negociam nada com Deus é aqueles que dizem simplesmente: eu preciso de Ti, eu quero o Senhor, eu quero viver na integridade da Tua palavra, e mesmo que o Senhor não me dê nada, eu continuo servindo ao Senhor. Mesmo que eu venha no culto e o culto possa estar vazio, como o Marquinho disse, mesmo que exista uma pessoa, mas a minha motivação ela está no Senhor e não está na quantidade de pessoas. Mesmo que o pastor porventura não esteja no culto, mas o Senhor está. Mesmo que os meus amigos não estejam, mas o Senhor está. Uma coisa que Jesus sempre desejou é que você desejasse ser amigo dele. E a grande aliança que a Bíblia tem, o grande amor, a grande aliança de uma pessoa com o seu Senhor, o servo com o seu Senhor, é a igreja sendo serva de Deus. Fale com Ele nessa manhã. Procure duas coisas que eu disse nessa manhã, para que a sua vida dê uma guinada. Procure, busque a Deus, ore a Deus para que Ele te dê sabedoria. E se você for uma pessoa sábio, todas as coisas lhe serão acrescentadas. A sabedoria não é que você vai ser sábio. Eu não estou dizendo de conhecimento de coisas. Eu não estou dizendo de faculdades que Deus pode te dar conhecimento. Eu não estou dizendo de profissões que Deus pode te dar. Não é porque você vai ter um conhecimento acerca de uma profissão, não é isso que Deus está te dizendo. Deus está dizendo que você procure a sabedoria, porque a sabedoria vai vir um conjunto de coisas. Se você ser sábio, Deus vai te mostrar um novo caminho. Procure as alianças. Não deixe que o seu irmão morra. Não deixe que alguém se afaste. A igreja ela tem que ser uma academia. Vir à igreja tem que ser uma academia para que a gente se fortaleça. Nós queremos ser grande, queremos ter lindas performances dentro da igreja, queremos cantar bonito, pregar dentro da igreja bonito, mas absolutamente para Deus nada disso importa, porque isso daqui é apenas uma academia, é um exercício. A igreja é lá fora que nós temos que ser luz para o mundo e não aqui na igreja. As pessoas têm que nos conhecer pelo aquilo que nós somos lá fora e não pelo aquilo que nós somos aqui dentro, porque muito de nós estamos vestindo algo que nós não somos lá fora. As redes sociais aqui dentro nós somos santos, mas nas redes sociais nós temos um fake, alguma coisa oculta. Mas esse ocultismo que nós temos, ele não passa desapercebido de Deus. Busque ser sábio. Busque ser sábio. Peça para Ele sabedoria. Busque Ele. Fale para Ele nessa manhã que você precisa ser sábio. Busque Ele. Busque Ele, você encontrará sabedoria. Os olhos de Jesus estão sobre você nessa manhã. A presença dEle está sobre você nessa manhã. Deixe que Ele te mostre quem é Ele. A falta de sabedoria nos impede, nos gera uma miopia. O apóstolo Paulo, em 2 processos, ele deixou. Primeiro, ele perseguia cristãos, porque existia uma miopia nos seus olhos. E a Bíblia diz que quando ele conheceu a Jesus, as escamas dos seus olhos caíram no chão, e ele enxergou a Jesus. Mas existe um momento que o apóstolo Paulo buscou o seu conhecimento, e o seu conhecimento o afastou dos olhos de Deus. E no momento quando ele se afastou, diz a Bíblia, que ele buscou a sabedoria celestial. E a sabedoria celestial mostrou quem era Jesus de verdade. Conhecer quem é Jesus, ler a Bíblia, nos busca
ter conhecimento. Mas quando nós buscamos a Jesus, Ele nos mostra a sabedoria de quem é Ele. Conhecer um versículo simplesmente nos torna pessoas com conhecimento, mas viver o versículo nos torna pessoas sábias. Dissertar a Bíblia, gravar na nossa mente versículos, isso nos traz conhecimento apenas, mas buscar a sabedoria e viver aquilo que o versículo diz é ser sábio, e aqueles que são sábios conhecem a Jesus. O problema que nos limita de conhecermos a Jesus é porque nós buscamos conhecimento, mas Jesus, Ele não é feito de conhecimento, mas Jesus, Ele se apresenta como o homem mais sábio que existiu. Busque nessa manhã sabedoria. Põe a mão no teu coração e peça para Ele sabedoria. Peça sabedoria. Seja sábio. Busque sabedoria. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, busque a Ele, busque a Ele. Poderoso Deus, busque a Ele. O conhecimento vem da horizontal. Poderoso Deus, O conhecimento vem da terra. minha alma anseia por ti. Mas a sabedoria, ela vem da vertical, ela vem dos céus. Poderoso Deus, O conhecimento você conquista em livros. Poderoso Deus, A sabedoria você conquista do homem que é sábio. poderoso Deus, Busca Ele. minha alma anseia por ti. Está sentado no trono, Faça alianças. Seja um instrumento de Deus. e ao Cordeiro Seja um escudo na mão de Deus para proteger aqueles que se afastaram. seja o